Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Ótima segunda-feira para todo mundo, hein? Estamos iniciando a semana com muita energia, muita força. E lembre-se, toda manhã é uma segunda chance que nós temos, hein? Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje o programa vai ser extremamente interessante, como de sorte todos os demais. Mas hoje é um assunto que interessa a todo mundo, porque todos nós temos uma criança, ainda que seja dentro da gente. Mas a gente tem aí o filho, tem o neto, o sobrinho, enfim, todos nós gostamos. Aliás, a criança é a coisa mais linda. Eu sempre digo, quando nasce uma criança é o sinal de que Deus tem certeza que o mundo tem que continuar. E para falar de assuntos relativos à criança, eu convidei hoje a Sheila Leal, doutora Sheila Leal, psicopedagoga, fonoaudióloga e especialista em dislexia. Você sabe o que é dislexia? Vai ficar sabendo, hein? Aliás, outras coisas também você vai ficar sabendo, como TDAH, por exemplo, TDAH. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Doutora, muito obrigado pela presença aqui, fiquei muito feliz em recebê-la, viu? Obrigado você, Alberto, por essa oportunidade. Espero aprender muito hoje também e ensinar muito. Ah, que bom, que bom. Tão jovem assim, com tanta coisa, psicopedagoga, fonoaudióloga. Qual foi a primeira formação? Bom, na verdade, a minha primeira formação foi professora. Ah, é? Depois eu fiz fonoaudiologia, aí eu me especializei um pouco em dislexia e resolvi partir para essa área mais da educação. Foi aí que eu fiz a psicopedagogia. A gente tem que respeitar ao máximo, né, o professor. O professor é uma figura, assim, maravilhosa, tão sofrida aqui no Brasil, tão valorizada em outros lugares, como no Japão, por exemplo, né? É o único que não precisa fazer reverência ao imperador, né? Aliás, o imperador tem que fazer reverência ao professor, é isso aí. Sheila Leal, psicopedagoga, fonoaudióloga, especialista em dislexia, difícil falar isso aí, né? E desenvolvimento infantil. Bom, vamos começar assim, falando da dislexia, porque eu vou aqui aproveitar o máximo que eu puder aqui, né, o seu conhecimento para a gente passar para o nosso querido telespectador de todo o Brasil. Mas começamos com a dislexia. O que vem a ser dislexia? Ótima pergunta. Vamos colocar tudo agora no ar. Dislexia é um transtorno específico da aprendizagem. Sempre quando tratamos de transtorno, ele tem uma base genética e hereditária. Ah, é? Isso. E a dislexia, especificamente, ela é a dificuldade de colocar o som, de fazer com que as letras tenham som. Então, esse indivíduo, ele tem uma concentração muito forte para realizar um processo de leitura ou escrita. Ele precisa decodificar os códigos. Mas você começou dizendo que isso aí é hereditário? É. Parece incrível, então, né? Então, quando tem Mas alguém com dislexia na família, alguém da família já teve. Isso. E assim, o mais importante de tudo é que no momento da história desse paciente, quando os pais vêm procurar e tal, eu sempre investigo muito isso, porque às vezes, lá atrás, na época dos meus pais, as pessoas repetiam de ano muitas vezes, né? E às vezes isso é um indício do transtorno de aprendizagem. Olha só. E que passou batido ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. Aí você pode me perguntar, Sheila, mas qual gene é responsável por isso? A gente ainda não sabe, os estudiosos não sabem. Mas eles já sabem que ocorre entre a 16ª semana e a 24ª semana de gestação. Então, quem tem dislexia já nasceu com ela? Já nasceu com ela. Muito bem. A partir de que idade começam os pais a entender que aquela criança tem algum problema? Eu vi que você não usou a palavra doença, nós estamos usando, você usou distúrbio, é isso que vocês transtorno. usam? Transtorno, perdão. Isso, transtorno. Tá. A partir de que momento os pais podem perceber isso? Geralmente acontece no processo de alfabetização.
Né? Por quê? Porque se é uma dificuldade mais pontual de leitura e escrita, vai aparecer no processo de alfabetização. Tá? Então, a gente consegue fechar um diagnóstico ao final do 2º ano, quando a criança está entrando para o 3º ano. Isso em que idade, mais Entre ou menos? 8 a 9 anos, mais então, ou menos. Então, esse processo, posso até dizer que é tardio para se perceber. Muito, Alberto. Assim, a gente começa a perceber os primeiros sintomas, por isso que eu, enquanto especialista, peço para que os pais fiquem muito atentos a essas características que eu vou mostrar para vocês. Tá. Por quê? Porque a partir de 4 anos, a gente já consegue perceber isso. A gente, quando você diz, é uma pessoa profissional como você, ou não? O próprio os pai. pais. Os Com a orientação pais. que você vai nos passar aqui. Isso. Então, assim, a gente não precisa esperar essa criança ter todo esse acesso à alfabetização e começar a ficar um processo doloroso, um fracasso muito grande. Então, a gente não precisa esperar isso acontecer. Mais ou menos por volta de 4, 5 anos, aquelas crianças, posso falar um pouquinho? Nossa, aquelas tudo. crianças que têm dificuldade de guardar som, de letra, por exemplo, o seu nome começa com B, o seu nome começa com L, dificuldade de decorar cores. É claro que nós, enquanto pais e todas as pessoas, precisam tirar qualquer tipo de aspecto fisiológico. De vez em quando eu vou te interromper, mas Claro. você pode dar a explicação. Quando você fala dificuldade de identificar a cor, o pai e a mãe já pensam em daltonismo, por exemplo. Isso. Então, uma coisa importante é a gente tirar todos os aspectos fisiológicos dessa criança. Então, estamos suspeitando de um transtorno de aprendizagem? Primeira coisa que tem que fazer, vai no oftalmologista e vai no otorrino, porque às vezes essa criança pode ter um rebaixamento auditivo Sim, também, sim. né? Então, quando a gente pensa num transtorno, ele é algo ligado ao movimento cerebral dessa criança, tá? A gente precisa descartar todas essas questões fisiológicas. Bom, você aqui me disse, numa conversa informal que estávamos tendo, que há 3 tipos de dislexia. Isso. Quais Hoje são? a gente consegue identificar 3 tipos. A dislexia visual, tá? É onde esse indivíduo ele vai ter dificuldades em sequência. Tudo que condiz a sequência. Então, dificuldades com meses do ano, com alfabeto, A, B, C, D, dificuldades com dia de semana, telefone. Tudo que quer dizer sequência para ele vai ser muito ruim. Ele tem um rebaixamento na leitura, ou seja, é aquele indivíduo que, mesmo com 9, 10 anos, ele lê entrecortado. Tá. A, Fá, Zen, Da, né? Ele não consegue ter uma velocidade. Então, isso a gente chama de dislexia visual. A escrita também? Também. Ele confunde as letras na leitura, por exemplo, P com Q, D com B, principalmente a letra de imprensa, né? Tá. Que condiz com a questão da lateralidade, se é direita, se é esquerda. Tá? Entendi. A gente tem a dislexia auditiva, que é muito mais presente na questão da escrita do que na leitura. É um indivíduo que ouve, mas não processa adequadamente o que ele ouve. Ele até é capaz de ler, mas ele não é capaz de escrever. Olha aí. Não sei se você já conheceu, mas tem várias pessoas que falam: eu leio tudo, mas na hora de escrever parece que dá um branco. Não, eu tenho um filho que quando ele escreve, ele e Deus conseguem ler. Depois de meia hora, só Deus. Ele também não consegue ler mais. Isso tem um outro nome, pode ser disgrafia. Disgrafia. Disgrafia, que é um transtorno específico de aprendizagem, mais relacionado a essa questão motora. Né? Então, o indivíduo escreve, às vezes, tão rápido. A gente fala que, geralmente, médico, né? Tem um monte de disgrafia. Porque escreve Muito tão rápido. Eu, por exemplo, quando estou escrevendo alguma coisa muito rápido também, eu estou um pouco na frente, eu pulo algumas palavras. De repente, eu vou ver que faltaram algumas palavras ali para colocar. Não, mas isso não é disgrafia, Bom, né? também comigo, acho que também não teria mais tratamento, não, viu? Não, pelo contrário. Ótima pergunta. Tem tratamento para qualquer idade. O mais eficiente é, independente da idade que esteja, procure um tratamento específico. Por quê? É esse tratamento que você vai arrumar estratégias de como ler. Por exemplo, a gente usa uma régua vazada para uma pessoa que tem dislexia ler. Que vai perder. Ali não tem como sair da linha. Isso, não tem Agora, como sair da linha. Você falou 2 tipos, está faltando um. Você falou da auditiva. A visual, a auditiva e a mista. A mista. Né? A mista é que tem os 2. E também é importante dizer que a gente tem graus de leve a severo.
tá? E agora uma pergunta que não quer calar, que as pessoas que estão nos acompanhando, aliás, coloca o WhatsApp para mim aí, por favor, o Brasil inteiro nos acompanhando aí, pelos mais diferentes métodos. Você pode fazer uma pergunta aqui para a doutora Sheila Leal. Vou chamar de Sheila, mas ela é doutora, ela fez doutorado, hein? Então olha, 999183131, de qualquer lugar do Brasil. Se você estiver fora da área 19, é só colocar o 19 na frente, faça a pergunta que você quiser, daqui a pouquinho a gente coloca aqui. Mas tem uma que você quer fazer e eu vou fazer por todos vocês. Tem cura? Não tem cura. Olha, mas tem que coisa. Tratamento. E quanto mais cedo for diagnosticado, menos esses sintomas aparecem ao longo da vida, tá? Então, assim, quando a gente tem uma criança de mais ou menos 5 anos que está no consultório, a gente estimula ela de tal forma que quando ela tiver 9 anos, 10 anos, ela já vai estar alfabetizada, com uma leitura coerente. Então, assim, a gente não precisa se preocupar, Sheila, vai precisar o resto do tempo de uma profissional? Não. A gente vai oferecer os mecanismos específicos para ela naquele momento, tá. E aí, ao longo do tempo, ela vai conseguir viver com isso. E existe uma estatística de qual é o percentual de pessoas que nascem com dislexia? 6% da população. Meia dúzia, 6%. 6%. É muito, é pouco? É muito. É muito? É muito. Mas isso aí, como é algo genético, como é que você vai minimizar, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, já tem vários estudos comprovando que quanto mais cedo a gente começa a trabalhar esses sintomas de forma bem intensa, existe uma região dentro do cérebro que chama glia. Ao invés de ter só o neurônio, também chama glia. Tá. E essas substâncias, elas vão tendo memória para guardar essas informações. Então, pode ser que mesmo sendo genético e hereditário, quando esse indivíduo for ter um filho, existe uma minimização desses sintomas. Mas hoje é líquido e certo. Quem tem dislexia é mais comum em mulher ou em homem? Em menino. Em menino. Em menino. Então... Porque afeta a área da linguagem. Afeta mais o cérebro. Mas é a mulher que fala mais do que o homem e afeta a área da linguagem, mais é o homem que tem? É mais o homem que tem, Mas, por exemplo, então o homem, o indivíduo que tem a dislexia, fatalmente ele vai ter um filho disléxico. Então, não é 100% dos casos, tá? Pode ser que ele tenha um neto, ou pode ser um parente próximo, por exemplo, ser tio, primo. Não precisa ser de um gene assim tão próximo. Bom, quem tem dislexia pode chegar pro pai e pra mãe e falar assim, olha, isso aí vem de vocês, não tem nada com isso, né? Nem que seja dos ancestrais, mas que vem de vocês, vem. Por isso que é tão importante nesse histórico a gente buscar isso com os pais. E sempre tá perguntando, olha, você lembra de alguém da família, um tio, alguém que sempre reprovou de ano? Porque assim, se não tiver nenhuma sistemática dentro dessa família, fica difícil a gente concluir o diagnóstico. Mas os problemas estão ligados exatamente à escola, ao conhecimento, ou também no cotidiano, no relacionamento, na vida normal? Isso, a gente fala que é uma junção de coisas, tá? Esse indivíduo tem que ficar uma coisa assim, bem explicada. Esse indivíduo aprende. Ele só tem um mecanismo diferente de aprender. Ele precisa ser, às vezes, multissensorial. Então, ele precisa de estímulo visual, auditivo e tátil ao mesmo tempo para aprender. Então, por exemplo, tem algumas escolas que não convém a esse cliente, entendeu? Esse indivíduo. Mas, por exemplo, quando você tem um filho já diagnosticado com dislexia, você comunica à escola que ele tem dislexia? Ótimo. E aí, como é que é? Primeiro que eu acho que a escola tem que aceitar. E como é que é a metodologia de ensino? Porque ele não vai acompanhar os outros da classe. Como é que é isso? Isso. O que acontece? Hoje existem inúmeras crianças que possuem transtornos de aprendizagem e estão inseridas dentro de uma escola regular, tá? Isso é lei. As crianças não podem ficar fora da escola independente do diagnóstico que ela tenha. O que nós, especialistas, fazemos com essa escola? A gente vai até a escola, seja ela qual for. Eu,
pelo menos tenham essa prática, seja pública, privada, qual for. E a gente oferece para aquela escola conteúdos para poder estar trabalhando com aquela criança. Por exemplo, numa avaliação, ao invés de ter um texto grande, a gente pede para ter um texto menor, com um espaçamento de 1,5 centímetros, com uma letra Arial 16, que seja grande, com um tempo maior de avaliação, né? Que as perguntas sejam específicas. Então, ele vai aprender. Só que o conteúdo cobrado tem que ser de forma diferenciada. Quando ela falou Arial, a letra, só para quem de repente não entendeu, é um tipo de fonte. Isso, né? uma tipo de fonte, que facilita mais para as pessoas lerem. Eu vou deixar uma pergunta aqui, eu vou para o intervalo, mas eu vou deixar no ar aqui a pergunta, porque você falou que você vai à escola, você acompanha. Agora eu quero saber, aquele pai que não tem condição de pagar uma fonoaudióloga particular, se o SUS presta esse tipo de serviço para essas pessoas. Daqui a pouquinho, na sequência aqui no nosso Visão Geral, com a doutora Sheila Leal, que entrevista interessante, hein? Fala muito bem, vale a pena, não sai daí. Voltamos já.